dominar a física e desvendar os seus segredos. Uma maravilha, não é? Vale a pena ver toda a atuação seguindo o link aqui em baixo na descrição do vídeo. Até parece magia. A velocidade de rotação é tão lenta e depois de um momento para o outro aumenta de forma tão dramática. Por que é que será que isto acontece? Neste vídeo vou mostrar-lhe uma experiência que pode fazer aí em sua casa e que lhe dará a resposta para esta pergunta. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Esta é a experiência que vai fazer. Basta deixar cair um rolo de papel higiênico sobre um telemóvel que está a rodar. Mas o que é que isto tem a ver com a patinagem artística? Vamos então olhar novamente para o patinador. Este movimento na patinagem artística no gelo é muito difícil por três razões. A primeira, a mais óbvia, temos que ser capazes de nos equilibrar nos patins. A segunda é que todo o movimento de rotação tem que ser executado em torno de um eixo imaginário fixo, perpendicular ao chão e que nos atravessa dos pés à cabeça. E a terceira, não podemos ficar tontos, caso contrário cairíamos logo de seguida. No entanto, quando conseguimos juntar estes três ingredientes, algo de muito especial acontece. O momento angular do patinador é vertical e é constante durante todo o movimento de rotação. E porquê? Porque o patinador só roda em torno do tal eixo fixo imaginário e porque o seu peso e a força que o chão exerce sobre ele não realizam qualquer momento de força sobre o patinador. Por isso, o momento angular do patinador durante toda a rotação é dado pelo produto da sua velocidade angular com o momento de inércia do patinador relativamente ao tal eixo imaginário. Agora é muito fácil entender o que se está a passar. Quando o patinador está de braços abertos a rodar com uma velocidade ômega 1, o seu momento de inércia é, por exemplo, 4. No entanto, quando ele junta os braços, colocando-os junto do eixo de rotação, o momento de inércia reduz para 2. Como o seu momento angular não varia, a sua velocidade angular vai aumentar para o dobro. Magnífico, não é? Não acredita? Então veja já de seguida como aí em sua casa pode testar aquilo que eu lhe estou a dizer. É tão simples. Só precisa de um telemóvel, de um spinner, um rolo de papel higiênico, 3 pedacinhos de esferovite com a mesma altura e fita cola que cole dos dois lados para fixar os pedacinhos de esferovite ao spinner e ao telemóvel. Voltemos ao patinador. Queremos, ao fim e ao cabo, verificar se esta igualdade é válida para quaisquer 2 instantes durante a rotação. Consideremos agora o instante inicial, quando o patinador está a rodar com uma velocidade angular elevada ômega-i, porque tem os braços junto ao eixo de rotação e por isso o seu momento de inércia I inicial é pequeno. Quando afasta os braços, o seu momento de inércia aumenta para I final e por isso a sua velocidade angular baixa para ômega final. Como se vê facilmente, a velocidade angular final é proporcional à velocidade angular inicial, sendo a constante proporcionalidade o quociente entre o momento de inércia inicial e o momento de inércia final. O nosso objetivo é ver se esta proporcionalidade se verifica. Na experiência que vai realizar, o telemóvel e o spinner são o patinador equipado com os seus patins. Então, o telemóvel a rodar com o spinner representa o patinador a rodar com os braços junto ao eixo de rotação. Quando o patinador afasta os braços, o seu momento de inércia aumenta. Para simular esta alteração do momento de inércia, coloque o papel higiênico 1 a 2 mm acima do telemóvel e deixe-o cair. Aqui é fundamental que o eixo de rotação do rolo de papel higiênico passe pelo seu centro de massa, o que não é muito fácil. Quando mede a velocidade angular do conjunto sem papel higiênico e com papel higiênico, é como se estivesse a medir a velocidade angular do patinador com os braços junto ao eixo de rotação ou com os braços afastados. Deve fazer pelo menos 4 medidas diferentes. Ok, isso é tudo muito bonito, mas como é que eu meço a velocidade angular? Muito simples. Este brinquedo aqui está cheio de sensores que permitem medir tudo e mais alguma coisa. A aplicação Fifox, disponível gratuitamente para qualquer smartphone, veja o link aqui em baixo na descrição deste vídeo, permite usar esses sensores para medir várias grandezas físicas. No nosso caso particular, vamos usar o giroscópio. E é tão simples quanto isto. Eu obtive estes valores. Se representar graficamente as velocidades angulares finais em função das velocidades angulares iniciais, é expectável que estes pontos representem uma reta cujo declive
é este: o quociente entre o momento de inércia inicial e o final. O declive da reta calcula-se facilmente. Para facilitar os cálculos, considere a meia incerteza relativa de 5%. Agora é bem provável que esteja a pensar: muito bem, tive todo este trabalho para calcular o declive da reta que melhor se ajusta a estes pontos. E assim consegui medir o quociente entre o momento de inércia inicial e o final. E depois? Já posso concluir alguma coisa sobre a conservação do momento angular? Não, não pode, porque não faz a mínima ideia qual é que é o valor que o quociente entre esses momentos angulares deve ter. Como é que sabe que essa medida que realizou está de acordo com a conservação do momento angular? No entanto, sabe que o momento de inércia de um corpo em relação a um determinado eixo depende da forma como a massa está distribuída em torno desse eixo. Assim, se medir a massa e as dimensões do telemóvel, do rolo de papel higiênico, do spinner e dos pedacinhos de esferovite, e se considerar que todos eles têm a massa uniformemente distribuída, é relativamente fácil calcular os momentos de inércia inicial e final. Assim, a medida do quociente do momento de inércia inicial com o final obtém-se facilmente. Agora, se compararmos este resultado com o obtido através do gráfico, verificamos que os intervalos das medidas se interceptam. Isto é, os dois métodos permitem obter medidas idênticas para o quociente dos momentos de inércia. Assim, de acordo com estes resultados, verifica-se a conservação do momento angular do patinador. Agora diga-me, para si, o que é que foi mais útil neste vídeo? Se gostou, deixe o seu like aqui em baixo e se ainda não subscreveu este canal, subscreva-o e não se esqueça de carregar no sino para receber todas as notificações. Bom estudo, bom trabalho. Uma maravilha, não é? 2 metros... É aspecto... Com o inicial, para simular a ação de